Sem demora, as nossas Bíblias. A primeira carta aos Coríntios, nós estamos no capítulo 11. O apóstolo Paulo tem instruído a igreja em todos os tempos sobre o culto nessa porção da carta. E nesse trecho que nós leremos, ele faz um contraponto àquilo que ele disse no trecho anterior, uma vez que no verso 2 ele estava elogiando a igreja, e agora a partir do verso 17 de 1 Coríntios 11, ele admoesta, ele corrige a igreja dizendo que não louva, que não se agrada do comportamento da igreja. Então vamos à palavra do Senhor, buscar entendimento daquilo que desagrada ao nosso Deus no contexto de culto. A palavra diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Até aqui, vamos ao Senhor em oração nesse momento. Santíssimo Deus, eterno, glorioso Pai, como de costume, atendendo a Tua convocação, nós somos o Teu povo e estamos aqui reunidos em Teu nome. E nós, ó Pai, queremos pedir a Ti mesmo, o Senhor de toda glória, o Deus Criador, o poderoso, governante, soberano, mantenedor, que, ó Pai, nesse momento, nesse culto, o Senhor haja sobrenaturalmente sobre nós. Que o Senhor haja espiritualmente em nós. Nós estamos aqui, ó Pai, movidos por fé, movidos por aquilo que nós cremos, mas muitas vezes nós não vemos, mas nós cremos. O Senhor nos deu essa fé. Nós pedimos então que o Senhor permita-nos experimentar a realidade das verdades invisíveis que nós cremos. Ajuda-nos a entender aquilo que entristece o Teu Santo Espírito quando a igreja se reúne, quando a igreja peca contra aquilo que foi conquistado por nós em Cristo. Admoesta-nos, ó Pai, como um verdadeiro Pai, que ama seus filhos, para que nós, aqui na igreja, não só entendamos a admoestação, mas que pelo Teu agir, pelo Teu poder, pela Tua ação, nós possamos mudar a nossa prática, naquilo que precisa ser mudado. E assim sejamos acrescidos, santificados, edificados por Ti mesmo, não por um discurso, não pela inteligência somente, mas espiritualmente. Todo o poder está em Ti e nós estamos nos apresentando, pedindo que o Senhor nos transforme, nos mude, nos molde, amolde o nosso caráter ao caráter do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu era mais novo, durante as aulas na escola, era bem difícil para mim manter a minha mente, meu foco, meu pensamento ali no assunto da aula. Eu tinha uma dificuldade. Bastava eu ver um bichinho, uma lâmpada, um movimento do ventilador e a minha mente ia embora
no Fantástico Mundo de Bob. Eu criava um universo paralelo e o professor se movia, falava, pronunciava uma série de palavras que na minha cabeça não estavam tendo o menor sentido. Eu estava no meu universo. E quando eu fiz o curso no segundo grau técnico na época, o curso de eletrônica, eu me lembro que isso constantemente me afligia, porque eu não queria ser assim. Nós tínhamos uma aula que era a aula de laboratório de eletrônica. E ali, então, a gente ficava naquelas bancadas e o professor, antes de partirmos para a prática no laboratório, ele instruía, ele ensinava sobre a teoria eletrônica, daqueles componentes que nós tínhamos que montar e chegar a um resultado prático na bancada. E quando ele estava ali ensinando, explicando, eu estava de fato calado, quieto, olhando para ele, mas eu estava imaginando uma série de coisas e pensando sobre o cabelo dele, a roupa dele, e sobre a forma com que ele se movia, e como que funcionava o giz que ele riscava, e uma série de coisas menos sobre o que ele estava explicando. E então, de repente, ele virava para a turma e perguntava, vocês entenderam? E todo mundo, sim, e eu também, sim. Aí ele, então vamos à prática. E era esse o momento em que eu tinha muita raiva de mim mesmo. Porque quando ele falava, vamos à prática, eu não tinha a menor ideia do que era para eu fazer. E ali eu ficava aflito, olhava para o quadro, tentava entender aquela quantidade de números junto com letras. E eles chamavam isso de fórmulas, que davam um resultado que envolvia letras e números, e uma série de rabiscos. E os meus colegas começavam a praticar e luzinhas se acendiam, contadores, os equipamentos começavam a mostrar ali na prática o que ele tinha ensinado e eu tinha que ficar pedindo ajuda. Muitas vezes, aqui na igreja, acontece algo bem parecido e por isso eu trouxe essa experiência particular minha. Muitas vezes, nós estamos aqui pregando, falando, instruindo, a verdade é dita, a verdade é repetida, mas muitos de nós, e muitas vezes na nossa vida, não porque vocês não sejam crentes, tenham uma fé fraca, não é nesse sentido que eu digo. É porque nós temos dificuldade real de praticar aquilo que nós cremos. Nós dizemos que a nossa fé, ela precisa ser prática. A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Eu creio em uma série de coisas, e a Bíblia fala dessas coisas que são invisíveis. Nenhum de nós aqui viu com seus próprios olhos Cristo, mas nós cremos em Cristo. Nenhum de nós aqui tem um documento registrado em cartório que autenticado dizendo que você é salvo, mas você crê que é salvo. Você crê numa série de coisas que são invisíveis. Aqueles que não creem olham para nós e dizem, coitados. Eles acreditam em coisas infundadas, coisas que não podem ser comprovadas. Nós, por outro lado, que aqui estamos e deixamos as outras coisas para vir para esse lugar, porque todos nós aqui cremos em coisas que não vemos, e é isso que nos une. Nós olhamos para aqueles que não creem e dizemos, coitados. Eles vivem dentro de uma realidade que é real, verdadeiramente, mas eles simplesmente não têm olhos da fé. Eles não entendem, eles não creem, eles não enxergam. Nós também não enxergamos a matéria. A fé não se materializa, mas com os olhos da fé nós enxergamos, porque nós cremos. Ainda que não seja palpável, visível, eles vivem a realidade, mas não enxergam. E eu estou falando desse dilema do visível e do invisível, porque muitas vezes na nossa vida prática nós frequentamos a igreja, cremos nessas coisas, mas nós não praticamos. Nós não vivemos a realidade do mundo invisível. E Deus nos chama a viver baseado no mundo que é real, porém é invisível. Deus nos orienta a cumprir uma série de mandamentos, uma série de coisas sobre coisas que nós não podemos argumentar, comprovar, mas isso nos move. Isso é fé na prática. Como nós lemos há alguns domingos em Tessalonicenses, é a operosidade, o fruto da vossa fé. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui à igreja e
como eu disse anteriormente, ele está reprovando a igreja. E ele está reprovando a igreja porque a igreja crê em algo, professa algo, mas na prática faz totalmente diferente daquilo que crê. Ou seja, apesar dos crentes crerem em algo que envolve a lei do Senhor, a vontade do Senhor, na prática eles estavam vivendo como quem não crê. Como se eles vivessem baseados somente naquilo que eles tocam, naquilo que eles querem, naquilo que eles sentem. E, irmãos, eu procurei trazer dessa forma porque essa é uma realidade para nós também. Eu sei que muitas vezes você se questiona, será que Deus de fato existe? Será que é realidade essa coisa de vida eterna? Deus não me provou isso, como que eu posso ter tanta certeza? Isso é que é fé. Porque se ele te desse uma prova, não seria fé. Seria apenas uma comprovação. E você disse que vive pela fé. Deus nos chama a viver pela fé. Portanto, quando nós estamos na igreja, nós cantamos declarando coisas que nos movem. Nós lemos as Escrituras, um livro que foi escrito por tantas mãos, ao longo de tantos anos, que é tão rebatido há milhares de anos, e nós simplesmente dizemos aqui na igreja que a Bíblia é palavra viva, eficaz de Deus. É como se Deus mesmo, em pessoa, estivesse aqui falando conosco. E quando eu digo é como se, eu não estou dizendo que ele não está, ele está falando conosco. Só que isso às vezes foge, escapa, e a gente fica, será? Será que não é só o Diogo fazendo um discurso ali porque ele estudou lá e ele sabe falar umas coisas da Bíblia? Será que é Deus que está falando comigo nessa noite, por meio da voz que eu posso ouvir, que é do Diogo, por meio da concatenação de ideias e raciocínio lógico que ele organizou de um texto que Deus mesmo inspirou a escrita? Eu sei que essas dúvidas pairam. Então, quando nós vamos para a vida prática dessas coisas, nós ficamos assim, acho que Deus não quer desse jeito que o pastor falou. Acho que não é bem assim. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma repreensão muito dura. Ele está dizendo, eu não louvo vocês. Lá no finalzinho dos últimos versos, ele diz, o que eu vou dizer? Eu vou louvar vocês neste assunto, certamente, ou seja, absolutamente, eu não louvo, eu não parabenizo, porque vocês estão profundamente errados. Vocês creem em algo, vocês declaram algo, mas vocês vivem de maneira diferente. Veja que Paulo não está dizendo que eles vão para o inferno, eles não perderam a salvação. Essa é uma correção. E Deus, ele se relaciona conosco dessa forma. A Bíblia diz que Ele é o nosso Pai e Ele nos corrige. Então, por isso que toda semana nós nos reunimos de novo, porque muitas vezes Deus vem como um Pai e nos conforta no momento de dor. Deus nos instrui no momento de dúvida. Deus nos exorta no momento de pecado, de erro. E Ele nos corrige. É como um Pai que vai nos ensinando a caminhar de maneira correta e prática, de acordo com aquilo que nós cremos, mas não vemos. Inclusive ele próprio. O apóstolo Paulo corrige a igreja aqui sobre a comunhão. Um assunto que nós já vimos aqui de maneira muito profunda em vários textos. Ele está começando aqui a instrução, dentro do contexto de instrução de culto, a instrução sobre a ceia do Senhor. Só que tem algo que às vezes pode trazer confusão para a nossa mente hoje, porque nós celebramos a ceia de uma forma, e aqui no texto parece que havia algo diferente, e de fato havia. Veja, quando Jesus Cristo instituiu a ceia, e isso é muito importante de sabermos, a ceia do Senhor não é uma invenção da igreja, foi Cristo, o Senhor, o Filho do Deus vivo, que instituiu a ceia. Ele usou a ocasião de uma festa que era uma festa daquele povo, a festa da Páscoa.
E ele, naquele momento de festa, de celebração, lógico, ele está nos mostrando de onde ele buscou a raiz da Santa Ceia, que é na festa da Páscoa, a festa da celebração da libertação da escravidão. E Cristo, então, fazendo essa clara associação, ele diz: eu vou instituir a celebração da libertação da escravidão espiritual. Uma escravidão que você muitas vezes não vê que você está escravizado, você está preso. São correntes invisíveis, mas elas te prendem. E elas te prendem exatamente quando você sabe que não deve fazer algo, não quer fazer algo, mas faz. Porque você não consegue deixar de fazer. Você está preso, acorrentado, amarrado àquela realidade. E Cristo diz: eu conquistei a liberdade do pecado para vocês. E agora nós vamos instituir a nova celebração. E quando ele diz nova, não é uma nova do zero, é a renovação da celebração. Por isso ele diz: renovada a aliança do meu sangue. Em todo o Antigo Testamento, a festa da Páscoa era celebrada com sangue de cordeiro, e Cristo agora oferece o seu próprio sangue, e antes de oferecer o sangue, ele institui a ceia, dizendo: esse é o meu sangue que será derramado por vós. Cristo, então, usa essa ocasião da cerimônia da Páscoa, instrui os seus discípulos, eles estão ali num local, no segundo pavimento, e eles celebram ali, tem alimento, tem fartura, é a festa da Páscoa. E naquela ocasião, ele separa uma porção de pão, ele dá graças, ou seja, ele consagra aquele pão, e o pão não deixou de ser pão. É o pão que eles estavam comendo, é uma ceia, como nós falamos costumeiramente no final do ano. Vamos fazer uma ceia de Natal. E a gente não está falando da Santa Ceia, a gente está falando de uma refeição. E eles estavam num momento desse de ceia, de refeição em comum, em comunhão, como nós celebramos o Natal, ou o Dia de Ação de Graças, ou outros dias. E Cristo então separa a porção de pão, separa uma porção de vinho, porque havia vinho na mesa. Ele também ora, consagra, e ele traz uma realidade visível de algo que era invisível para os discípulos e para nós. Ele pega uma taça de vinho e diz: esse é sangue, é o meu sangue. E as pessoas dizem: mas não é vinho? E ele diz: esse é meu corpo. Mas não é pão? Mas antes disso ele havia anunciado, ensinado, alertado da realidade. Ele havia pregado sobre o sangue substitutivo, o sangue da redenção, o sangue do Cordeiro de Deus, do Messias anunciado, o corpo. Quando ele diz que ele é o próprio pão, o pão que nos sustenta, que nos alimenta. Cristo havia falado, e agora eu quero te levar de volta lá para onde eu comecei. Como muitas vezes o meu professor falava, e eu estava imaginando uma série de outras coisas. Muitas pessoas não atentaram, não entenderam a realidade daquilo que Cristo estava falando, pregando, anunciando. E muitas vezes aqui na igreja você já é crente há muitos anos e você não está atentando à realidade dessas coisas que envolvem fé. Porque a sua vida prática ela é tão cheia de coisas que você pode ver, que você pode sentir, que você pode tocar. Você se entristece, você se alegra, você come, você assiste televisão, você canta. São realidades muito mais palpáveis e nós nos envolvemos com essas coisas. O seu trabalho é uma realidade, o seu salário é uma realidade. E essas coisas elas vão tomando uma proporção muito maior do que a sua vida de fé. Porque a vida de fé envolve crer em coisas que você não toca, não vê. E, às vezes, sendo de uma igreja tradicional, a gente tem tanto medo de sentir emoção espiritual e a gente nem sente. Cristo estava alertando a igreja todo o tempo sobre a realidade das coisas invisíveis. Nós cremos nessas coisas, mas é como se elas não fossem reais, fossem apenas uma fantasia, uma ilusão, mas elas são reais. Quando a Escritura diz que Deus está presente aqui, nesse momento agora, isso não é uma teoria. Isso não é algo como uma energia que existe nesse ambiente
de pessoas crentes. Não, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem um relacionamento pessoal com o seu povo. E nesse relacionamento pessoal, ele se faz presente, ainda que espiritualmente, mas é real. Ele está aqui em nosso meio. E quando você sai daqui e vai para sua casa, ele não vai para uma galáxia distante. Não, ele está com você. O Espírito Santo habita em você. E isso é real. Ainda que muitas vezes você vai decidir algo e não sabe se é o Espírito Santo que está agindo na sua consciência ou se é você mesmo que está decidindo pela sua inteligência. O fato é que eu quero que nós pensemos sobre essas coisas, porque Paulo ele faz uma exortação sobre comunhão quando as pessoas elas defendiam, professavam, criam na unidade da igreja, na comunhão da igreja, mas quando eles iam para a celebração do culto, a reunião que acontecia no primeiro dia da semana, como nós fazemos, essas pessoas costumeiramente realizavam uma festa, uma celebração. E aqui entra uma curiosidade para nós. Essa festa era chamada festa ágape. Ágape é apenas uma palavra grega para amor, a festa do amor. O amor cristão, a comunhão, a unidade, o amor de Cristo que nos uniu, nos tornou um corpo só. E esse povo então fazia uma festa. Então o culto acontecia, a Santa Ceia acontecia, mas nesse contexto de culto tinha uma grande festa todo domingo. E por que eles faziam isso? Porque quando Cristo instituiu a ceia, ele usou a ocasião da Páscoa, mas eles não podiam celebrar a Páscoa toda semana. E havia uma ordenança de que nós nos reuníssemos toda semana, ainda há essa ordenança. Então, os crentes, à luz daquilo que foi feito por Cristo, celebrando a ceia numa festa, eles começaram a fazer uma festa. É a festa da celebração da salvação. E as pessoas então traziam dos seus lares os alimentos. E tudo isso parece muito belo, muito lindo, muito bom. Mas na hora de comer, Paulo diz, que vergonha. Vocês não estão vivendo a comunhão. E a gente precisa entender mais o que acontecia naquele contexto. Ele diz, no verso 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Reflete um pouco sobre o que Deus está falando para o povo dele, que não perdeu a salvação, é crente. E ele está dizendo, vocês se reúnem em meu nome. Eu sempre repito isso aqui. Estamos reunidos em nome de Deus. Deus se faz presente. E Deus, inspirando esse texto, ele diz, quando vocês se ajuntam, não é para o bem, é para o mal. Não é para melhorar, é para piorar. Ou seja, a reunião, o ajuntamento de vocês tem a motivação errada, tem a prática errada, está tudo errado. Vocês estão fazendo algo, e isso me lembra o texto ali do Antigo Testamento, Malaquias e outros profetas fazem menção, quando Deus diz, era melhor fechar a porta do templo. É isso que Deus faz no período de Malaquias. Fecha o templo. Esse culto não é aceito por mim, porque está tudo errado. E Deus aqui, por meio do apóstolo Paulo, escreve à igreja dizendo, olha, vocês estão se juntando para o pior. Por que vocês estão se juntando para o pior? Verso 18. Porque, antes de tudo, eu estou informado a haver divisões. Esse assunto de divisões estava lá no início da carta. Nós vimos. Paulo diz que alguns irmãos da casa de Cloé, da igreja que se reunia na casa de Cloé, trouxeram informações para Paulo. Paulo, há uma série de divisões, são facções dentro da igreja. Tem um grupo que só quer ouvir e atender e praticar aquilo que é pregado por Apolo. Tem um outro grupo que só quer viver e praticar aquilo que é pregado por Pedro. Outro grupo defende você. E tem um grupo que diz, eu não sigo ninguém, eu sou de Cristo. Talvez sejam aqueles que nem queriam ir para a igreja. Eu sou de Cristo, Cristo habita em mim e eu não vou seguir nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, é tudo pecador. De fato, são pecadores assim como eu sou. Esses irmãos da casa de Cloé informaram para Paulo que havia divisões, facções, briga, discussão. Mas esse verso 18, ele me chamou a atenção de maneira especial, de maneira diferente lá dos primeiros capítulos, quando nós falamos sobre as divisões, Apolo, Pedro, Paulo, Cristo.
Porque ele diz aqui, eu fui informado que haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Opa, isso aqui me traz uma informação adicional. Qual era a hora da briga? Na hora da reunião. Todo mundo na igreja, nós vamos agora nos reunir em prol da nossa unidade, da nossa comunhão, do nosso amor. E aí vem alguém e fala assim, não vem para perto de mim não, porque você é do grupo de Apolo. E o outro diz, Pedro é muito superior do que Apolo e Paulo. E então começava a discussão. E certamente haviam outros motivos. Paulo instrui sobre uma série de outros assuntos que eram motivo de discussão. E eles discutiam, eles brigavam e se dividiam dentro do contexto da reunião, da festa do amor. Uma festa do amor que não tem nada de amor. Percebe que a realidade visível e palpável do pecado do meu irmão é muito superior para mim, muito mais real para mim do que a realidade invisível da minha comunhão com meu irmão? A fé, a instrução bíblica, diz que eu preciso amar o meu irmão como eu me amo. Eu preciso priorizar o meu irmão. Além de mim, acima de mim, eu preciso demonstrar, vivenciar, me sacrificar por amor ao meu irmão da igreja. Isso é a realidade invisível. Só que a realidade tangível, palpável, que eu sinto e que me magoa, é quando o irmão olha para mim atravessado. Então eu deixo de viver a realidade invisível da comunhão e vivo a realidade visível da mágoa, do rancor, da amargura, porque ele me feriu. Mas a Bíblia não nos enganou sobre isso. Ela disse, são pecadores que estão reunidos e eles estão libertos do poder do pecado, para que juntos agora, como um corpo que funciona, cada um com o seu dom e na sua função, aprimorando, santificando um ao outro. Percebe como Deus age em nosso meio? Por isso ele instrui sobre as realidades que são reais, porém invisíveis, e nos chama a viver. E a gente diz que crê, mas na prática, a gente não vive o que crê. Ou não crê, não sei. E Paulo diz, eu acredito que isso está acontecendo mesmo. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós. E esse verso 19 aqui causa uma série de discussão no meio teológico. Porque alguns que estudam superficialmente o texto dizem, mas peraí, Paulo está sendo contraditório aqui, está vendo? Achei um erro na Bíblia. Ele diz que não pode ter facção, não pode ter divisão, mas ele diz, é importante que tenha partidos. Ele não está sendo contraditório aqui não, irmãos. Ele está mostrando para nós que quando há briga dentro da igreja, quando há partido, quando há discussão, a gente descobre quem é crente. É isso que ele está falando. Ele diz, até mesmo importa. Eu acho interessante que tenha essas discussões entre vocês, de Paulo a Pedro, Paulo, Pedro, Apolo, porque os aprovados, ou seja, os que verdadeiramente são de coração transformado, aqueles que são movidos e vivem a prática invisível da fé, eles vão ser mais conhecidos, eles vão ser identificados no vosso meio. Automaticamente, por inferência, quem não é, aquele maledicente, aquele maldoso, aquele que realmente faz a intriga e a facção, ele também vai ser conhecido. E eu não sei se você já tinha parado para refletir sobre isso, mas o momento da discussão, o momento da briga, e isso pode ser visto dentro da sua casa, é o melhor momento para você descobrir quem é o mais sensato, quem é o mais sábio. Porque o mais sensato e o mais sábio, nem sempre ele vai ganhar a briga. Às vezes ele vai se calar, porque é melhor. Ele vai falar na hora certa, do jeito certo. Mas quando a gente está discutindo, quando nós estamos envolvidos por aquelas coisas que nos movem, a gente esquece de tudo isso e começa a gritar e começa a brigar, porque o mais importante é vencer a discussão, é vencer a batalha. E isso acontece dentro de casa, isso acontece dentro da igreja, isso acontece no casamento, isso acontece entre pai e filho, filho e pais. E Paulo diz, é interessante que vocês tenham divergência de opinião, porque aí a gente identifica quem está sendo aprovado. Quem é aprovado, a Bíblia nos explica, não é quem não peca, quem é perfeito. Não, é quem na provação, na dificuldade, no momento do problema, ele tem uma reação, um comportamento que
o Espírito Santo nele o conduz, e Deus olha e diz, agora sim, ele pulou de fase, ele aprendeu. Agora ele é mais paciente, agora ele é mais longânimo, agora ele é mais benigno, agora ele é mais manso, agora ele tem domínio próprio. Agora ele tem alegria apesar da dificuldade. E assim Deus vai nos aprovando nas provações. Então viver em conjunto, irmãos, eu não falo como se eu não soubesse disso. Eu sou pecador como vocês. Viver junto desgasta. É difícil. E a Bíblia não nos esconde isso. Ela diz que nós somos diferentes. E ela nos diz que Deus quer que sejamos diferentes. Se todo mundo pensasse igual, se todo mundo se vestisse igual, se todo mundo tivesse a mesma fisionomia, Deus não nos criou assim. Deus nos criou numa criatividade de diversidade que é incalculável por nós. E isso é riquíssimo, porque é nessa diversidade que nós vamos viver a unidade da fé, a comunhão. Se fôssemos todos iguais, era fácil, todo mundo pensa a mesma coisa. Ninguém ia discordar de nada. A gente não ia se desgastar ou se distratar. Mas Deus nos faz na diversidade ou em diversidade para vivermos na unidade. E o que nos une? Tem que ser maior do que aquilo que nos separa. O que nos separa é o pecado. O que nos une é o sangue do Cordeiro que foi derramado. Porque nesse sangue, todos nós aqui dizemos, eu creio em Jesus e eu vou para o céu. Então nós estamos unidos. E esse assunto é essencial. E ele diz, então se todos vocês concordam, aí está a unidade que fundamenta o comportamento de vocês. Vocês estão eternamente ligados, inseparáveis. Nem a morte pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, convivam juntos, em comunhão. Então, o problema aqui da igreja não era a festa. A gente não faz essa festa ágape. E nosso tempo é apertado, mas é bem curioso estudar a trajetória da festa ágape. Você sabia que essa festa ela deu problema não só aqui, mas ela deu problema em toda a história da igreja antiga? Essa festa ela chegou a ser proibida oficialmente pela igreja ali antes do quarto século. Ela quase que não chega no final do segundo século. Aqui eles estão ainda chegando nos primeiros caminhos, nos primeiros momentos da igreja, após a ressurreição de Cristo. Mas essa festa, então, que era celebrada por várias igrejas, isso se torna um costume, ela trouxe tanto problema, e é esse o problema aqui, os ricos e abastados que se fartavam, enquanto aqueles que não tinham muito para trazer de casa, ficavam com fome, ficavam com vontade, e um não esperava o outro, um não atendia o outro, e Paulo diz, vocês não entenderam. A igreja é o lugar de viver tudo em comum. É como se Paulo estivesse falando assim, ei, vamos voltar lá para Atos 2:42, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. É assim que a igreja persevera, é perseverar unânime, naquilo que a gente faz em comunhão. Então se a gente vai fazer uma refeição, vamos fazer todo mundo junto, vamos esperar. E sabe, isso não é algo novo aqui que Cristo estabelece, os apóstolos colocam. Deus sempre se preocupou com essas questões, irmãos. Veja, no livro da lei do Pentateuco, o livro de Levítico, lá no capítulo 23, verso 22, esse é apenas uma menção, porque Deus estabelece isso em todo o Antigo Testamento. No capítulo 23, verso 22, na lei, Deus está estabelecendo como deveriam funcionar as plantações e as colheitas. Ele está falando da festa das primícias, para você trazer as ofertas dos primeiros frutos. Então, nesse contexto, no verso 22 de Levítico 23, ele diz, quando cegardes, ou seja, quando você estiver colhendo ali a messe da vossa terra, não rebuscarei os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Opa, peraí, na lei de Deus, ele está dizendo que se eu tenho uma plantação, então está caindo espiga, ou as espigas lá dos cantos, do fundo do terreno, ele diz, não, deixa lá, não colhe não. Porque está sempre passando gente na rua que não tem condição, não tem uma plantação igual a sua e está com fome. Deixa para ele comer.
Deus sempre se preocupou com o pobre. E às vezes a igreja e movimentos lutam por uma igualdade quando Deus diz, não, é necessário que haja desigualdade. E você diz, mas como assim? Sim, porque na desigualdade o rico tem a oportunidade de ser útil ao pobre. E o pobre tem a oportunidade de ser grato a Deus por meio da vida do rico. E assim Deus faz com que na diversidade, inclusive financeira, haja essa comunhão, onde um espera pelo outro, onde um coloca o outro em maior importância, onde um demonstra amor pelo outro. E essa sempre foi uma preocupação de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo instrui claramente a igreja sobre essas questões já na vivência da igreja, dizendo, olha, Cristo disse, né, pobres vocês sempre terão, isso vai ter, isso não vai simplesmente ser extinto da humanidade, é assim que funciona o mundo. O importante é que a igreja entenda o seu papel na sociedade, nesse contexto. E lembra lá das espigas? Ele não perguntou se quem estava passando era crente. É quem estiver passando. Então nós precisamos estar prontos a pensar naquele que tem menos. E abrir mão, muitas vezes, dos nossos benefícios e daquilo que Deus tem nos dado, porque nós dizemos que é provisão do Senhor, para ajudar quem tem menos. E Paulo está pegando esse princípio, eu quero ler em Romanos 12, verso 15, quando ele nos exorta como igreja nesse sentido. Romanos 12, verso 15, ele diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Veja o quanto é profundo isso, que é invisível, mas é para ser vivido na realidade dentro da igreja. Se entristecer com quem está triste. Não é por ele, é com ele, é junto com ele. É quando você olha para alguém e você se condói com o sofrimento dela. Se ela sofre, você sofre também. Os pais, eu mencionei isso aqui em outra ocasião, eles experimentam isso naturalmente sobre os filhos. Quando seu filho está doente, você olha para o filho e você fala, eu queria tirar isso dele, porque está doendo em mim. É ruim ver ele tão derrubado, tão doente assim, eu queria que fosse em mim. E Cristo nos chama a viver esse amor. Percebe como é um desafio grande? Mas essa é a realidade. Só que por ela ser uma realidade invisível, a gente vai vivendo como se isso não fosse realidade. A gente bate de ombros com o problema do irmão, com a doença do irmão, com a dificuldade financeira do irmão, da irmã. No período da pandemia eu fui ousado, eu mesmo achei que eu tinha sido ousado, mas fiz pela fé e pela graça de Deus, não fui envergonhado na minha ousadia. Eu afirmei para a igreja que nenhum membro dessa igreja passaria necessidade no período da pandemia. Graças a Deus, ninguém passou necessidade. Houve sim grande dificuldade, não houve fartura para muitas pessoas, mas a igreja se moveu, quem tinha mais para atender quem tinha menos, por causa do contexto da pandemia. Comércio, emprego. Paulo diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ele diz mais em Romanos 12, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele está estabelecendo aqui o mesmo princípio que ele está corrigindo a igreja de Corinto. Ele diz, vocês estão se reunindo, e há esses partidos, e vocês se reúnem para pior. Verso 20 ele explica melhor. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E aqui é o contexto da transição da festa ágape, onde eles separavam em um determinado momento uma porção de pão, para que isso fosse distribuído igualmente para todos, e uma porção de vinho. A liderança espiritual da igreja consagrava, orava por aquilo ali, e então celebrava a ceia, como nós fazemos. Há duas igrejas que ainda fazem, no Oriente e igreja ortodoxa, eles ainda fazem a festa ágape até hoje, mas é uma exceção. Lá, antes do 3º, 4º século, essa festa foi proibida porque havia uma bebedeira imensa.
E havia o que Paulo fala aqui. Tem gente que não tem muita coisa para trazer de casa e ele fica olhando você se fartar e se fartar, porque você traz e coloca tudo na sua frente e começa a comer, você nem espera os outros, você já começou a comer. Você quer beber e comer. Você não está preocupado se o outro tem o que comer. A igreja é esse lugar, irmãos, onde nós precisamos nos esforçar para viver essa realidade invisível da comunhão que nós temos, que nos torna um só. Então, se o outro tem necessidade, eu preciso vivenciar a necessidade com ele, ainda que eu não tenha a necessidade. Se ele tem fome, eu preciso vivenciar essa necessidade com ele, ainda que eu não tenha fome. Eu preciso partilhar, conviver, comungar, estar unido. E assim nós damos suporte um ao outro à instrução bíblica sobre isso. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. Por que ele diz isso? Porque a ceia é a grande celebração da comunhão. O que é comunhão? É quando você tem algo em comum com alguém. E quando nós celebramos a ceia, é a mesa da comunhão. O que nós temos em comum? A salvação em Cristo. Quem crê em Cristo como único e suficiente Salvador, independente da diversidade, seja ela de fisionomia, de finanças, social, cultural, se tem Cristo como único e suficiente Salvador, e crê nele como Filho de Deus, que veio, morreu, ressurgiu, nós vamos para o céu. E ele diz, essa é a comunhão. E se vocês vivem essa comunhão, tudo precisa ser comum uns aos outros. Mas eu não estou vendo isso, verso 21, porque quando, ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Imagina, se a gente faz isso numa ceia na sua casa, no Natal, e aí cada um leva ali uma porção, mas aí tem alguém apressado, e aí não espera a hora que todo mundo vai ali orar e vai comer, a pessoa já está se refestelando e está bebendo demais, daqui a pouco está falando alto, está falando besteira, e Paulo diz, isso aí não é comunhão. Isso aí não é ceia. Olha aquela pessoa lá do canto que não trouxe nada porque não tinha. Mas ele é crente, ele tem o sangue de Cristo e ele olha para você e você está aí já completamente embriagado e ele está lá com fome. Há quem tenha fome, ele diz aí no verso 21. Ao passo que há também quem se embriague. Era vinho, viu? Não era suco, não. Tanto a festa como a santa ceia, ou a ceia do Senhor, era vinho. Se fosse suco, não ficava embriagado. Mas esse é assunto para outro dia, né? Havia vinho, e ele diz, não tem de porventura as casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Veja que ele diz, você quer comer? Você quer se satisfazer? Ótimo, você tem condições? Come em casa. Ele está nos ensinando aqui aquilo que costumeiramente nós repetimos na instrução da ceia do Senhor. Quando é dito que aquele pão não deixa de ser pão, lógico, é pão, mas a gente separa ele do uso comum para alimento natural, para receber dele o alimento espiritual. É assim que a nossa doutrina presbiteriana crê no benefício real daquilo que é comunicado na ceia. Não há poder sobrenatural no pão ou no vinho, mas há uma realidade invisível, e é uma realidade da presença de Cristo e da comunicação das bênçãos de sustento espiritual para o crente, no momento em que nós celebramos de maneira correta o que ele instituiu. Eu falei muita coisa, mas eu acho que deu para fixar. Não é para encher barriga, nem é para se embebedar. É para receber de Cristo na comunhão a realidade espiritual que é comunicada por aqueles elementos. O poder não está neles, o poder é de Deus, e a realidade só é aplicada porque Ele está conosco na mesa. Ele não está numa galáxia distante. E Ele instituiu aquilo, e Ele diz, façam isso, porque assim eu vou comunicar a realidade. Eu estou repetindo isso várias vezes porque eu estou falando de uma coisa que é invisível, como eu falei desde o início. Só que o sacramento, irmãos,
é algo que nós não conseguimos nem sondar a sabedoria e a criatividade de Deus. Quando eu estou pregando aqui para vocês, eu estou falando fazendo afirmações e falando dessa fé, dessas coisas invisíveis, e eu estou apenas falando. Isso não é tão palpável, não é tão perceptível. Mas o Senhor Deus, em sua sabedoria, Ele disse: eu vou fazer com que vocês vejam algo. Eu vou fazer com que vocês experimentem algo que é espiritual, mas vocês vão poder tocar. Vocês vão poder sentir. Vocês vão poder apreciar e vivenciar a realidade de maneira prática, palpável, uma realidade que é invisível. Eu quero dar essa experiência para vocês. Então, o verbo que se fez carne, como diz João, entregou a sua carne por nós. Essa carne, então, foi morta naquela cruz, e ele, então, quando instituiu a ceia, ele diz: aquele meu corpo que vai ser dilacerado, ele vai ser celebrado por vocês, porque aquilo que eu vou viver vai comunicar uma realidade na vida de vocês. Vocês vão suportar as tentações, vocês vão vencer as provações, vocês vão perseverar até a volta do Senhor, vocês não serão perdidos. São várias realidades da fé, e ele diz: é assim que eu vou fortalecer vocês. E eu quero que vocês vejam. Vocês têm um elemento visível, para não ser só a pregação. E eu não estou aqui diminuindo a pregação, ela é tão importante quanto. Mas Deus nos dá essa oportunidade. A água do batismo é a mesma coisa. Você tem a oportunidade de sentir a água. O seu pecado não foi lavado por aquela água, não tem poder naquela água. Mas você tem a oportunidade de sentir a realidade do lavar, do molhar. Você tem um momento que você vivencia a realidade em que você pode dizer: eu estou limpo, eu fui lavado. Porque a realidade do ser limpo, ela foi efetivada na cruz, muito antes de você nascer. Ela é espiritual, ela é invisível. Então Cristo nos dá elementos visíveis: a pia do batismo e a mesa da ceia do Senhor, onde a gente vive essa realidade espiritual. Então não é para comer, para encher a barriga. A gente come depois do culto. A gente come quando faz o almoço, às vezes aqui na igreja, quando nós nos reunimos, e às vezes eu chamo esses dias de tudo em comum, em menção a Atos 2:42. E ele diz: se vocês estão fazendo isso de maneira tão errada, vocês estão menosprezando a igreja de Deus. Vocês estão diminuindo o significado, ou diminuindo a realidade do que é a igreja de Deus. E, irmãos, como nós diminuímos a realidade da igreja? A gente olha para a igreja, e aí você pode aplicar como tiver no seu coração. Você olha para a igreja central e você diz: estou cansado daquela igreja, estou cansado daquele povo, estou cansado daquele culto, estou cansado daquelas práticas. E assim a igreja vai se reunindo com a membresia bem menor do que deveria, com a assiduidade, frequência bem menor do que deveria, e a gente vê os defeitos, a gente vê os problemas, a gente vê o banheiro que não ficou do jeito que eu queria, a porta que não ficou na posição que eu queria, a reforma que não saiu do jeito que eu pensava, a cor da parede, a lâmpada, e assim a gente vai olhando para a estrutura. E ele está falando da igreja, as pessoas, a comunhão. Ele diz: vocês estão menosprezando a unidade. E imagina se eu entrar no assunto da nossa união. Ele diz: vocês estão envergonhando o nome de Deus. Porque vocês são desunidos, desafetos uns dos outros. E você diz: mas pastor, tem gente que é insuportável. Deixa eu te falar, você é insuportável. Cristo suportou a morte para você ser salvo. Por que alguém é tão insuportável que você não pode tolerar, como a Bíblia diz? Eu também tenho dificuldade com vocês. Vocês me machucam. Mas a ordem de Cristo para mim, ela é inegociável. Tolera, suporta, instrui, faz o que te cabe. É isso que Cristo nos ordena.
E assim nós superamos, como Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. É tolerar mesmo. Eu sei que é difícil, é porque peca. Então vá, comporte-se biblicamente, e assim nós vamos relevando, superando, atravessando e crescendo em unidade, em comunhão e experimentando essas realidades. Nós envergonhamos a igreja de Deus quando a gente escolhe a igreja para congregar de acordo com aquilo que a igreja me oferece também. Eu não estou falando de igrejas infiéis. Se você conhece uma igreja que é fiel, que o culto é fiel, você vai escolher então entre 3 ou 4 igrejas fiéis de acordo com aquilo que ela te beneficia, aquilo que ela te oferece. Quem tem filhos quer um departamento infantil muito bom, quem é muito calorento quer um ar-condicionado de qualidade, quem sente frio não quer a igreja com ar-condicionado, quem prioriza o louvor, a música, quer aquela que tenha uma equipe de músicos extremamente capacitados e totalmente profissionais. Quem gosta de uma pregação mais empolgante, então procura aquele pastor que grita mais. E quem gosta de uma pregação mais sensata, mais racional, procura outro. Percebe? É como se fosse um mercado, é um clube. E aí eu escolho e faço a minha adesão naquele clube, naquela academia que me oferece um benefício maior. Só que ele diz, não, peraí, vocês são úteis uns aos outros, vocês são membros uns dos outros e vocês são ligados numa realidade onde vocês precisam servir uns aos outros. Então eu deveria procurar a igreja onde eu vou ser mais útil, onde eu posso servir, onde eu posso usar os meus dons para abençoar a igreja. E por que será então que as igrejas, quanto maior a estrutura e maior o número de membros, mais ela cresce em número de pessoas? Porque aí você senta no seu banco, você é servido, o lanche é bom e é de graça, o som funciona, tem profissionais, a música é de qualidade, e você apenas senta e se serve. Quando na verdade Cristo nos chama a ir lá, e se eu não tenho alguém que toca o teclado, eu aprendo a tocar teclado, como aconteceu aqui. Porque eu preciso suprir aquela necessidade, eu não estou vendo ninguém que vai fazer. Quando eu vejo que não tem ninguém ali para fazer isso, fazer aquilo outro, eu vou servindo e assim a igreja vai crescendo e sendo edificada e sendo aprimorada. Nós envergonhamos o nome de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, não tenha espírito de covardia, tem espírito de ousadia. É nesse sentido. Ousar servir, ousar se desgastar, ousar ser machucado para servir e glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, ele instrui dessa maneira, ele exorta de maneira tão dura. E então, a partir do verso 23, com a bênção de Deus, nós veremos no próximo domingo, providencialmente domingo de ceia, nós veremos como ele diz, eu vou ensinar para vocês o jeito certo de se fazer a ceia. Até o verso 22 ele diz, esse é o jeito errado. A partir do verso 23 ele diz, é assim que se faz. Nós veremos isso domingo que vem. E, com a graça de Deus, vamos fazer do jeito certo a ceia do Senhor.